Olá, já estamos chegando por aqui. Vamos ver quem vai me acompanhar hoje, um sábado. Quero ver quem vai chegar aqui comigo. Se vou ficar sozinha por aqui ou se meus queridos vão chegar aqui para fazer companhia para mim. Vamos ver, né? Vamos ver quem vai chegar por aqui. Já estou mandando o convite para os grupos. Ver se tá, todo mundo está recebendo. Deixa eu ver por aqui pelo computador. Ah, não estou sozinha, nem no Facebook, nem no Instagram. Tem gente chegando. Que coisa boa! Todo mundo já recebeu os convites. Cada grupo já tem o link para entrar aqui na live. Que bom! Olha, estou muito contente de ter vocês por aqui, viu? Vocês falaram ontem que vinham, que iam estar aqui. Que ótimo! Boa noite para todos. Hoje a gente tem um tema muito bacana. Amanhã também tem um tema ótimo. Tenho certeza que vocês vão gostar dos conteúdos. Porque muita gente lá nos grupos estava falando: nossa, eu tenho dívidas, nossa, como é que eu faço? Pois é, hoje e amanhã nós vamos falar desses assuntos. Hoje, amanhã e depois também. Segunda-feira também o assunto está quente, vai ajudar muita gente. Vocês sabem que o meu sonho de consumo é que todo mundo, que aqueles que estão com dívidas, façam um planejamento bem bacana para que virem investidores. Aqueles que não estão com dívidas, que estão com tudo equilibradinho, mas sem reserva, que comecem a montar a reserva. E aqueles que já são investidores, então, que vão para um outro degrau da escada. Então, eu quero sempre o máximo para vocês, o máximo que vocês consigam render agora, né? Porque desafio é desafio. Não tinha como ficar assim, um desafio meio sem graça, meio de criança. Não é. É desafio para gente grande. Então, hoje nós vamos falar a respeito de qual o primeiro passo que se precisa dar para sair das dívidas. Tem gente de BH, ó, gente mineira aqui nessa sala aqui nossa. Olha que legal. Muito, muito bom. Vamos lá. Então, vocês já sabem que o desafio é para vocês saírem de uma situação e ir para uma outra muito melhor. Nós começamos o nosso desafio segunda-feira, dia 15, e vamos terminar só no mês que vem. Então, ainda tem muita live por aí. E uma coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte: todo dia eu abro 2 momentos para a gente conversar nos espaços do WhatsApp. Então, se por acaso ainda tem alguém que não está no WhatsApp, por favor. Olha, tem Porto Alegre, tem Rio Grande do Sul aqui, ó, que bacana. Então, vocês aproveitem as oportunidades. Olha, mais Minas Gerais aqui. Oportunidades que a gente tem de diálogo, porque eu posso orientar vocês. Então, tem muita gente que está aproveitando esses diálogos, está colocando questões relativas a essas situações todas que a gente está trazendo nas lives e está aproveitando. Ah, aqui, outra mineira aqui, mas mora em Guarulhos. Então, eu quero que vocês aproveitem, porque é o momento que eu posso orientar vocês. Quais são esses momentos? Tem Rio de Janeiro, tem Salvador. Olha que legal! E Salvador é linda, que Salvador eu já fui mais, acho que 2 vezes eu fui. Então, o que é interessante? Vocês colocarem lá nos grupos questões de vocês, que eu possa orientar. Então, aproveitem. Eu passo logo à noite, depois que termina a live, eu peço uma opinião de vocês.
E durante o dia, mais ou menos no intervalo de almoço, eu abro um espaço mais ou menos de 1h30. Aqui é Catanduva, São Paulo, olha. De mais ou menos de 1h30 para vocês postarem lá o material de vocês. Tem grupo que eu deixo aberto até mais do que 1h30, porque o grupo pergunta bastante. Então, tem gente que está aproveitando mesmo as oportunidades. E tem grupo que está caladinho, não está perguntando nada. Essa possibilidade existe e quem quiser aproveitar, aproveita mesmo. Campinas, olha que legal. Então, eu estou explicando que a oportunidade está aberta. Quem quiser aproveitar, que aproveite. Eu dei tarefinha ontem para vocês. E hoje, vocês não comentaram da tarefinha. Porque a tarefinha que eu dei era cobrando, modo de dizer, né? Era uma lista de tarefas que vocês já podiam estar executando. Que são coisas que eu já ensinei desde a primeira live até ontem, ó, Niterói, Rio de Janeiro, e que vocês já podiam tomar providências. Todo mundo ficou caladinho, ninguém falou nada. Do meu ponto de vista, eu estou achando que vocês já estão bambambãs, que vocês já fizeram tudo que está lá. Porque eu passei uma lista de sete ações que vocês já deviam ter implementado na vida financeira de vocês. Ninguém perguntou nada, ninguém falou nada. Eu estou supondo que vocês entenderam tudo e que já está sobrando dinheiro aí na vida de vocês, porque é isso que eu quero. Organização financeira, com certeza. Recebi fotos de planilha, fotos de pastas. Foi muito legal. O pessoal mostrando que está se organizando mesmo. E tem gente também investindo, muita gente perguntando a respeito de investimento, então isso é muito legal. E eu estou passando para vocês os segredos das pessoas ricas, então estou imaginando que vocês estão pegando, absorvendo tudo isso e estão colocando na vida, no dia a dia de vocês. Porque é isso que eu quero para todo mundo. Que vocês cuidem muito bem e que até ao final do nosso desafio, vocês já tenham avançado bastante. Caderno e caneta, tá todo mundo com caderno e caneta aí? Para fazer anotações, porque eu coloquei lá, naquela lista de tarefas, assistindo a lives, fazendo planilha, fazendo anotações, fazendo o que precisa ser feito e fazendo bem feito. Então, não é para fazer mais ou menos, não. Já que vai fazer, faz direito. Porque fazendo direito, o que acontece? O dinheiro vem mais depressa. Então, imagino que todo mundo já me conhece, mas sou Evanilda Rocha, consultora financeira, há mais de 15 anos. E eu amo orientar pessoas a organizar as contas, mandar as dívidas embora para nunca mais, fazer sobrar dinheiro, investir, fazer planejamento para aposentadoria, para a chegada de filho, preparar para casamento, para a chegada do segundo filho, comprar apartamento, ou seja, realizar os sonhos, realizar os planos que a pessoa fez e quer trazer para a realidade da vida dela. Então, mais de 1.000 pessoas eu já orientei, já palestrei, já ministrei cursos e criei, inclusive, o curso Como Mudar a Sua Vida Financeira. É isso que eu quero para vocês, que vocês mudem a vida de vocês para muito melhor. Quero dar os parabéns para quem mandou informação para mim, como é que se diz? Vocês me marcaram nos stories. Postaram, inclusive marcaram nos stories e eu já guardei, já salvei lá vários nomes de pessoas que estão realmente querendo concorrer a 1 hora de consultoria individual comigo. Tá valendo. Então, mande aí. Se quiser mandar uma foto por live, tá valendo. Vocês vão concorrer mais vezes ao sorteio. Uma foto é uma vez que concorre, 2 fotos, 2 vezes, e assim por diante. Vocês vão ter mais números para concorrer, que eu vou sortear no dia 7/7. Como é que acontece essa consultoria? A pessoa sorteada, ela preenche um cadastro com informações financeiras sobre a vida financeira dela. Eu tomo conhecimento de como está a vida financeira dela e nós vamos conversar 1 hora inteira com orientações do que ela pode fazer de melhor
para ter mais sucesso na vida financeira dela. Então, é uma consultoria direcionada, né? 1 hora de orientação financeira só para essa pessoa. Então, quando vocês mandarem para mim a informação do Instagram, a sua conta tem que ser uma conta aberta, né? No modo público, porque senão eu não consigo abrir aqui. Tá bom? Vamos lá, então. Eu tinha passado para vocês o exercício do caminho da riqueza. Aqueles passos, aquelas ações que eu listei, deram 7. Lembram bem? O que eu pus aqui? Deixa eu abrir meu documento para ver com vocês o que eu pus do caminho da riqueza. E eu pus assim, sim e não. Por quê? Porque eu queria saber se vocês estavam fazendo. Aí vocês podem pensar assim, nossa, a Evanilda deu esse exercício para a gente, mas ela não vai cobrar. Eu não preciso contar para ela se eu estou fazendo ou não. Realmente, você não precisa contar para mim. Mas eu quero passar isso para você. Eu passei todas essas tarefinhas que eu estou passando para vocês, é porque eu quero o seu sucesso. Agora, qual é a pessoa mais importante dessa história toda? É você. Porque a vida financeira é sua, o dinheiro está no seu bolso, é você que quer riqueza para você. Vocês lembram que lá no começo das lives, lá na primeira live, segunda live, eu falei o que para vocês? Que eu ia dar o meu 100%. Da minha parte, eu ia dar 100%. Eu ia fazer o meu melhor, dentro do meu conhecimento, para orientar vocês. Agora, vocês tinham que fazer a parte de vocês. Então, eu pus lá, na lista, né, de ações que vocês já deviam estar fazendo, tarefinhas e tudo assistindo as lives. Realmente, vocês têm estado aqui comigo, e isso é muito bom. Fazer anotações das ideias principais. Para isso que tem que ter um caderninho, tem que ter uma agenda. Aplicando tudo que eu estou orientando no dia a dia de vocês, porque é para conhecer, mas o conhecimento só vira aprendizado quando você executa, quando você faz no seu dia a dia financeiro. Aí eu passei as 5 frases prósperas, lembra? Para vocês irem treinando a cabeça, mentalidade, mindset, para ter mindset de prosperidade. Passei a escada das finanças. O que você ia fazer? Verificar onde você está e olhar no mínimo 2 degraus acima, para você subir. Porque se você fica no degrau que você está e fica lá, ó céus, ó vida, ó azar, não vai mudar nada a sua vida. Agora, se você está aqui, tá bom, estou aqui, não é uma situação super legal, não é aqui que eu quero ficar, mas eu quero ir para lá. Então, a gente pensa olhando para melhor. Aquela escada lá não está à toa, não. É para você já mirar em coisas melhores. Ah, eu já subi 2 degraus, ok. Pensa dos outros 2 lá de cima. E também eu passei para vocês o exercício de metas. Ah, você quer melhorar na escada das finanças? Pois é, o que você vai fazer? Quando é que você vai sair do primeiro degrau para o segundo? Em 30 dias, em 60 dias, em 180 dias? Quando é que você vai fazer isso? Então você já começa a fechar um pouco o cerco e saber o seu prazo. E essa questão de prazo é muito interessante, porque às vezes as pessoas, quando me procuram, falam assim, Evanilda, você acha que em quanto tempo eu vou sair do endividamento? Esse número, assim, de quanto tempo vai durar, eu realmente não sei. Mas uma pista a pessoa pode ter. Eu pergunto para a pessoa o seguinte: há quanto tempo você está endividado? Aí a pessoa às vezes fala para mim: olha, faz 2 anos que deu uma bagunçada na minha vida, faz 3 anos, ou ela me dá um limite de tempo. Então eu digo para ela: olha, então você tem que dar. Você levou, por exemplo, 2 anos para chegar nesse nível de endividamento. Foi isso? Ah, foi. Ok. Então você tem que dar 2 anos para você, no mínimo, para você desfazer esse rolo que você aprontou. Porque as pessoas falam assim mesmo, né? Falam, nossa, tá uma gastança aqui que eu misturei pés e mãos aqui, tá tudo confuso. Então você tem que dar um tempo semelhante. Outras vezes a pessoa fala para mim, nossa, Ivanilda, minha vida inteira foi assim. Eu falo, opa,
Então você vai ter que pôr um pouquinho mais de força de vontade, porque o seu cérebro já acostumou a ser cérebro gastador. Então você tem que treinar o seu cérebro para ser um cérebro que tem bom senso. Então é treino, é treino. Não acontece da noite para o dia. Então você tem que treinar mesmo, por quê? Para você colocar ele no rumo certo. Porque lembra, o cérebro, quando tem coisa nova que ele vai aprender, ele não quer não. Ele vai ficar falando, ah, deixa disso, faz como você fazia antes, porque ele quer gastar pouca energia. Como você já sabe disso, você tem que ser persistente. Você fala para o seu cérebro, olha, eu quero fazer diferente, dá licença. A gente vai fazer, fazer, fazer. Desafio de 21 dias para quê? Para que você treine, 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 treine. Então, quem está, por exemplo, há mais ou menos 4 anos, dá mais ou menos 4 anos de tempo. Aí a pessoa pode dizer, nossa, Ivanilda, pelo amor de Deus, 4 anos é muito tempo. É muito ou é pouco, eu não sei. Agora, uma coisa eu sei para te dizer com toda a certeza, que se você se empenhar, esse prazo é menor. Se você fizer de verdade, esse prazo diminui bastante. E diminui quando você coloca mentalidade e coração. Sabe assim, quando você deseja muito uma coisa que é muito importante para você? É quando você põe empenho. Mas empenhos pode ser sem sofrência, viu? Eu gosto de brincar com os meus alunos. Não precisa sofrer, não. Se você sofreu com o endividamento até agora, então sofre mais um pouquinho e para. Porque o sofrimento não vai adiantar nada para você. Você tem que focar no que você quer, não no que você não quer. Ai, mas eu tenho que contar para vocês uma história que vocês vão entender isso aqui muito bacana. Eu atendi um casal, marido e mulher, online. E falei com o marido, depois fala com a esposa. E a esposa, os dois reclamaram de algumas coisas, e eu falei, eu quero saber a sua visão, como é que está o seu endividamento? Como é que você... Não, não foi isso que eu perguntei, não. Falei, como é que está a sua sensação? Como é que está a sua vida? Como é que seria uma vida melhor para você? Aí ela me disse o seguinte, só um pouquinho. Ah, eu não quero ter que escolher o dia que eu posso ir no shopping levar minha filha. Ah, eu não quero ter que ficar contando as moedas. Ah, eu não quero ficar sem isso. Ah, eu não quero ficar sem aquilo. Eu falei, tá bom, já entendi. Aí eu fiz uma pergunta para ela assim: o que é que você quer no lugar disso? Você está falando para mim, não quero isso, não quero isso, não quero isso, não quero isso. Já entendi. O que é que você quer no lugar disso? Peguei minha balinha, posso continuar. Ela não sabia dizer. Era tão forte isso nela, não quero, que ela não sabia o que ela queria. O que eu estava esperando que ela me dissesse? Eu quero ir passear no shopping com a minha filha com mais vezes. Eu quero ter folga de orçamento. Eu quero viajar de férias de vez em quando com a minha família, mesmo que seja viagem, viagem assim rápida. Desejos, coisas que você quer. Então, quando vocês se pegarem, por exemplo, é, muito tristinhos, assim, a pessoa endividada, muito para baixo, é o seguinte: vocês vão focar no que vocês querem no lugar disso. Então, vou dar exemplos aqui. Se você está endividado hoje, o que você quer no lugar disso? Conta no azul. Ah, eu não tenho reserva nenhuma. Dinheiro para começar a reserva. Então, vocês vão ter que pôr a atenção, sentimento, pensamento, ação no que vocês querem. Porque isso tem a ver com autorresponsabilidade. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer o que precisa ser feito.
Eu vou fazer bem feito, porque vocês já estão sabendo que preguiçoso não enriquece, certo? Ou demora muito, muito e muito para enriquecer. Então, eu já passei para vocês o modelo de orçamento que eu faço. Tem pessoas que estão optando por usar um outro modelo, não tem problema. Outras pessoas falaram para mim, não, eu vou usar o seu modelo, que o seu modelo é bem prático. O objetivo é isso, que o orçamento seja fácil de fazer, seja prático de fazer, que ele possa, numa folha ou duas, dar para vocês um relatório financeiro do mês de vocês. Então, o orçamento foi para isso. E passei o orçamento antes de ontem, né? Então, quem não fez, até brinquei. Falei, ó, amanhã vocês têm que estar com o orçamento pronto. Ok. Nós vamos avançar hoje, porque hoje eu quero que vocês conheçam a realidade do endividamento. Ah, Ivanilda, pelo amor de Deus, olhar para o endividamento é de chorar. Ok. Se olhar para o endividamento é para chorar, pode chorar. Um dia só. No dia seguinte, você põe a vida em ordem. Começa um passo por dia, todos os dias. Então, o que vai acontecer? Hoje eu vou falar para vocês que vocês vão precisar conhecer a realidade atual, sem botox, sem maquiagem, quanto é que vocês estão devendo. É realidade nua e crua, para saber mesmo. Por que eu estou falando isso sem maquiagem? Porque tem gente que não quer olhar. Não quer olhar, nunca olhou, até de pensar na dívida chora, ou fala, não quer nem olhar nisso. Eu já expliquei aqui nessa semana. Quando você tem um problema na vida, você tem que olhar para ele. Se você quer se livrar das dívidas, você tem que olhar para ela. Não adianta. Ai, não quero olhar. Então você vai me desculpar, não podemos fazer nada. Olha para o problema. Para quê? Para aprender com ele, para ultrapassá-lo. Resolver o problema tão direito, mas tão bem resolvido, que ele nunca mais vai aparecer para você. Então, o que tem que fazer? Você tem que conhecer o seu endividamento para transformar o seu endividamento em investimento. Eu quero que vocês todos tenham pés de dinheiro, que quer dizer investimento, investimento, investimento. Eu quero que vocês saiam da posição de endividados, quem tiver, e passe para investidores. E quem tiver conta no azul sem investimentos, que aí comece também a ter investimentos, e aquele que já tem investimentos, então que pule vários degraus para cima, que invista em outros produtos financeiros que não os tradicionais. Vamos lá. Quando você vai fazer um levantamento da dívida, você tem que lembrar o seguinte: que o que não pode ser medido não pode ser controlado. Então você precisa medir o seu eventual endividamento. Ok, então vamos lá. Como é que eu vou medir o meu endividamento? Você tem que ter uma lista de informações sobre o seu endividamento, porque quando você tiver essa lista bem arrumada, você pode tomar decisões para começar a resolver. Então, vocês vão pegar um papel, o exercício é esse: você pega um papel, coloca lá em cima seu nome e a data, vamos supor que fosse hoje, né? 20/6, e você coloca o seu nome lá e começa com as informações que eu vou passar. O que você precisa saber de cada dívida? Tipo da dívida. O que é tipo da dívida? Olha, essa dívida que eu tenho é um consignado, porque muita gente comentou nos grupos que tem consignado. Ah, não é um empréstimo consignado, é um empréstimo crédito direto ao consumidor, ok? Então coloca isso. Ah, não, eu não devo nada disso, mas eu devo cartão de crédito. Então dá o nome para a dívida. Ah, não é isso não, é cheque especial. Coloca lá. Ah, eu estou devendo um carnê de loja. Ah, eu peguei emprestado da minha avó, do meu irmão, do meu cunhado, o que for. Vocês têm que listar que tipo de dívidas que você tem. Por que eu citei a avó? Porque eu já tive cliente que pegou dinheiro emprestado com a avó.
Tem gente que pegou dinheiro com a madrinha. Então tem que listar que tipo de dívida você tem. Quem é o seu credor? Quem foi que te emprestou dinheiro? Essa é a primeira coisa que você tem que colocar lá. Depois, qual é o valor da dívida? Ou qual era quando eu peguei o dinheiro? Isso aqui é importantíssimo. Porque tem pessoas que fazem o seguinte: pega o valor, vai pagando, vai pagando, vai pagando, chega num momento que a vida bagunça, o que é que ele faz? Ele faz uma reforma naquele empréstimo, pega mais dinheiro e vai de novo pagando, pagando, pagando. Então eu disse para vocês que o endividamento é sintoma de uma doença chamada desconhecimento financeiro. Então, desde segunda-feira eu venho passando conhecimento financeiro para vocês. Então, agora vocês têm realmente que saber o endividamento, porque até para você negociar, reformar a sua dívida ou tomar alguma decisão, você precisa saber do que se trata. Então, veja se você consegue resgatar qual era o valor inicial da dívida. E isso acontece também, o que acontece? Quando você pega, você negocia a fatura do cartão de crédito. Aí você negocia, você não consegue pagar a fatura toda, aí você negocia fração, né? Você vai pagar parcelado, aí embola de novo e depois você faz um outro ajuste. Olha, gente, sabe o que que é? Tanto o banco quanto o operador de cartão de crédito, o que que eles fazem? Eles fazem um bolo, põe mais juro em cima. Você não sabe fazer a conta financeira, porque nem todo mundo sabe, não é uma conta comum, fácil de fazer. E você continua pagando, pagando, parece que não tem fim. Mas o que que acontece? Você perdeu a referência. Então, de preferência, faz o resgate de quanto era aquele valor lá no começo. Especialmente, o que que acontece também? Quando você para de pagar o cartão, ou quando você para de pagar o cheque especial, os juros embolam todos, juros, 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 e você parece que você está devendo lá uma montanha de tanto que é dinheiro. Só que eles estão usando tanto o cheque especial quanto o cartão de crédito, juros muito altos. E, eventualmente, lá na frente, quando você for negociar, o valor vai cair. Especialmente quanto mais tempo passa e você não paga, é, mais facilidade de pagamento você vai ter lá na frente. Mas você precisa ter referência do valor inicial da dívida. Porque o banco pode dizer que não tem, ele pode não querer te fornecer, apesar que ele é obrigado a fornecer. Mas vamos lá. Você como credor, você como pegou, desculpa, você como devedor, você que pegou esse empréstimo, é obrigação sua saber. Então aproveita aqui nesse levantamento de dados a respeito do endividamento, você tem que fazer esse levantamento inicial da dívida. Isso é importante você colocar lá no seu papel. Outro ponto, valor atual da dívida. O que é isso? É o valor da dívida se você fosse pagá-la hoje à vista. Por exemplo, às vezes o cliente, meus alunos ficam em dúvida, né? Nossa, o que é isso, valor atual da dívida? Eu falei, faz de conta que você ganhou na loteria e você vai lá no banco e fala, vou pagar à vista. Aí ele tem que te dar o valor. E é o valor geralmente menor, porque quando ele parcela para você, ele faz uma conta de juros ao longo do tempo. Então, se você vai demorar 12 meses, 24, 36, é como se você alugasse o seu dinheiro durante um tempo. E esse tempo de aluguel também acrescenta valores nesse empréstimo. Agora, quando você chega lá no banco e fala, eu vou pagar agora. Eu sei que o meu empréstimo vai vencer lá na frente, mas eu tenho dinheiro à vista, eu vou pagar agora. Quando você faz essa oferta para o banco, o que o banco faz? Banco, operadora de cartão de crédito ou quem for, ela pega aquela parcela sua que ia vencer daqui lá para frente, ela traz para hoje. Que a gente chama o seguinte: trazer o valor a pagar a valor presente. Você vai pagar hoje. Então tem um valor reduzido. Ah, Ivanilda, mas eu não ganhei na loteria. Não tem problema, é para a gente ter noção, para você começar a ver
o valor da dívida hoje. Porque esse é o valor correto no fim das contas, né? Se você for embolando, embolando, embolando o cartão de crédito, ficou num volume que você perde a noção. Na hora que você passa valor presente, fica mais razoável, e aí fica mais fácil a gente fazer uma conta dentro do razoável. Percebe o raciocínio? Porque senão você fala assim, nossa, eu vou fazer essa conta, vai ficar impagável. Então, o que que acontece? Muitas vezes as pessoas que chegam até mim dizem assim, Vanilda, eu já negativei. Ok. Quando o seu nome está negativado, e a pessoa sofre muito com o nome negativado, eu até entendo. Mas quando o nome negativou e não teve jeito mesmo, ou às vezes o aluno que me procura, o nome não negativou ainda, mas em mais dia menos dia vai negativar. Por quê? Porque ele perdeu o controle. Então, quando você tem orçamento, quando você tem uma planilha de dívidas muito arrumadinha, você tem domínio. Então, quando você perdeu o controle, você tem que pegar de novo o controle. Você tem que dizer para o dinheiro: dinheiro, eu quero controlar você, vem cá. Por quê? Porque senão você vai negativar mais dia menos dia, mas quando negativou, aí você para, acalma, respira e espera. Porque aí você vai fazer um planejamento para pagar. Já negativou mesmo? O nome já foi para o Serasa? Agora para. Você vai ficar sem opção de crédito. Se você precisar, der uma dor de barriga, se precisar de dinheiro extra, não tem. As portas estão fechadas para você. Agora, aí você pode tirar vantagem disso. Você pode achar até estranho. Nossa, eu estou com meu nome negativado, que vantagem que eu tenho? Você não vai pegar mais crédito. As portas estão fechadas. Então, a sua dívida já está alta, vamos supor que estivesse alta, você não vai pegar mais, você não vai aumentar a dívida. E você vai ser obrigado a aprender a lidar com o dinheiro do jeito certo. Você vai ter um orçamento reduzido, porque só tem aquilo, só tenho esse dinheiro vivo, em espécie, né? E pronto, eu só vou aprender a lidar com isso. E aí você aprende a lidar, por quê? Porque precisa sobrar. Porque para você pagar credor, tem que ter sobra. Mas mesmo você estando negativado, quando você começar a guardar os primeiros dinheiros, né? Você não vai pagar o credor ainda. Você vai fazer uma reserva para você. Porque se você precisar de dinheiro amanhã, você não tem crédito disponível. Ou você pega um parente, ou você pega nada, porque o banco está fechado, cartão de crédito está fechado. E aí? Aí, como é que você faz? Você tem que lidar com aquele crédito, aquele dinheiro que vem na sua mão. Porque você pode aprender a lidar com dinheiro de outro modo, mas se você chegou nessa situação, agora não adianta, agora já foi. Agora é aprender com dor, não tem jeito. O crédito está restrito e você vai aprender a viver o seu mês com o dinheiro que está na sua mão. É isso mesmo. Mas vamos voltar aqui, que a gente essa conversa ainda é muito longa, a gente vai ter muito tempo ainda para conversar sobre isso. Mas quando você faz a sua planilha, você traz o valor atual da dívida. Outra coisa, parcela mensal. Quanto é que você está pagando todo mês? Número de parcelas a vencer. Então, quando eu coloco número de parcelas a vencer, eu quero também saber em quantas parcelas você fez o empréstimo. Acredite se quiser, tem gente que faz empréstimo até em mais de 60 vezes. 60 eu já acho um absurdo. Mas acontece que. Dá licença só um pouquinho. Priscila, se você coloca todo esse texto, eu não consigo ler. Se depois, quando eu abrir o tempo para as pessoas participarem, participa no grupo que eu consigo ler o seu texto e consigo responder para você. Na hora da live eu não consigo, a não ser que a frase seja pequenininha, tá? Aí eu leio rápido e volto para o assunto. Senão eu não consigo dar atenção, não é nem que eu não queira, não dá tempo. Mas vamos voltar aqui. Então, o que que acontece? Você precisa cuidar muito bem do seu dinheiro, porque tem pessoas também que têm, às vezes, tem dívidas que estão sendo pagas normalmente e outras dívidas não. Mas quando você fizer a planilha, lista todas as dívidas que você tem. E na hora de fazer o número das parcelas, é legal você contar quantas parcelas tem no seu empréstimo e você está pagando qual parcela. Ah, meu empréstimo foi de 60 parcelas e eu estou pagando a 12ª, por exemplo. Então, você já marca para você saber quanto tempo ainda tem para pagar.
Porque o que que é isso? Quantas parcelas ainda faltam para vencer? Para você ter um horizonte de tempo mesmo. Para você também, outra coisa legal de saber, quando o número de parcelas que tem para vencer, para você ver que vai acabar. Você não vai ficar pagando isso o resto da vida. Tem uma data para acabar. Ah, outra coisa importantíssima para você ver. Isso aqui é o pulo do gato. Você precisa saber a taxa de juros que você está pagando. Agora, quando você faz um empréstimo, quando você assina um contrato, quando você pega dinheiro emprestado, o seu empréstimo costuma ter duas taxas. A taxa chamada nominal e a taxa efetiva. Essas duas taxas aparecem. Se você, por exemplo, tiver cheque especial na sua conta corrente, quando você tira um extrato, aparece lá no rodapé do extrato as duas taxas, a taxa nominal e a taxa efetiva. É só pegar a próxima vez que vocês pegarem o extrato, vejam isso. A taxa nominal é a taxa do contrato. A taxa efetiva é a taxa de verdade que sai do seu bolso. É essa que interessa na planilha de dívidas. Então, quando você fizer a planilha de dívidas, a taxa do empréstimo que você vai colocar lá é a taxa efetiva, que é a taxa de verdade que está saindo do seu bolso. Ela é sempre a maior taxa. Então, você dá uma olhada. Às vezes, a grande maioria das vezes, você consegue pegar isso pelo site do banco. Se não conseguir, você pega com a gerência. Para você saber certinho que taxa que você está pagando. Porque às vezes você pensa que está pagando uma taxa, mas você está pagando outra. E a taxa efetiva ela é sempre maior, é a maior taxa. Então existe uma diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva. E na planilha de dívidas tem que aparecer a taxa efetiva. Mas isso é de qualquer contrato. Se você for, por exemplo, comprar um imóvel, se você for comprar um carro, se você for comprar uma moto parcelado, essa taxa vai aparecer lá. E também a taxa de vencimento, a data de vencimento, quando é a data final do seu empréstimo. Também é legal aparecer na planilha. Então, tudo isso é muito importante vocês colocarem a respeito do endividamento. Deixa eu ver se eu não deixei nada para trás aqui. O tipo de dívida, né? Se é empréstimo, se é crédito direto ao consumidor, cheque especial, carnê, o que for. Ah, outra coisa, se tiver impostos atrasados, vocês colocam também, que às vezes pode ter aqui cliente empreendedor, dono de empresa, autônomo, que tiver atrasado, vai lá na lista. Tem gente que fica devendo IPTU, então quando é dívida é para colocar tudo que é dívida. A dívida atual, né, que se você fosse pagar primeiro, o valor que você contratou na época, né, quanto que era, e o valor atual da dívida se você fosse pagar hoje. Valor mensal da parcela, número de parcelas a vencer, quando que vai acabar todo esse pagamento, a data do vencimento, né? E especialmente a taxa de juros. Por quê? Porque nós falamos a respeito da taxa Selic, que é a taxa oficial de juros da economia, que ela está em 2,25 ao ano. Por que é bacana você ficar sabendo disso? Porque se você tiver um empréstimo de 2,25 ao mês, e eu falar para você que isso é uma taxa que é um assalto, você vai entender. Por quê? Porque se a taxa oficial da economia é 2,25 ao ano e uma pessoa está pagando 2,25 ao mês, nossa, é muita coisa. Mas se fosse 2,25, tem gente pagando 3, 4, 5 de juros. É um valor impagável. É muito alto, o custo do dinheiro é muito alto. Por isso que eu digo que meus alunos ficam muito sabidos, porque eles começam a comparar. Eles sabem quando a taxa está alta, porque eles têm referência. E a referência em taxa de juros é a taxa oficial do governo. Então, às vezes, a pessoa com muita inocência vai lá e fecha um contrato. Nossa, tô no sufoco, vou lá falar com o meu gerente. O meu gerente, às vezes o cliente não vai nem no banco, pega online, bendito do empréstimo. Tudo que é fácil demais é mais caro.
Toda vez que você pega online, toda vez que você pega dinheiro via cartão de crédito, você gasta dinheiro. Então, é isso mesmo. Paula, a pessoa está precisando, vai lá e faz. Agora que vocês estão passando por esse desafio, agora vocês já estão sabendo. Olho no dinheiro, controle, cuida do dinheiro com carinho, raciocina, pensa primeiro. Por isso que a gente tem que ter controle. Às vezes a pessoa fala para mim, nossa, eu vou ficar escravo do orçamento. Não! O orçamento é seu amigo. O orçamento vai te ajudar a você não ficar escravo do banco, a você não ficar escravo da operadora de cartão de crédito, a você ser dono da sua vida, ser dono do seu dinheiro, você sair do endividamento e virar investidor. Conhecimento. Conhecimento é poder, poder para você. Quando você toma como é que eu vou dizer assim, essa autorresponsabilidade, eu cuido da minha vida financeira, muda tudo. Ah, tem muita coisa para aprender nas finanças. É certo que tem muita coisa para aprender. Eu não aprendi da noite para o dia, mas eu aprendi. Eu queria aprender. Ah, o meu interesse em aprender, já contei para vocês. Foi um interesse profissional, quando eu comecei há anos atrás. Mas eu gostei da brincadeira e fui estudar. Então você pode aprender. Todo mundo tem neurônio, todo mundo tem cérebro para isso. Ah, eu não aprendo de uma vez. Não, mas cada dia um pouco. Eu estou passando para vocês. Todo dia tem uma informação nova. Todo dia tem conhecimento. Vai fazendo a sua parte. Vai aplicando. Se tem dúvida, põe lá no grupo. Vai fazendo a sua parte. E conhecimento é poder por causa disso. Pensa bem quanto de juros você já pagou, porque você não sabia o que eu estou te ensinando aqui. Quanto de juros você já pagou porque ficou descontrolado lá com as suas finanças? Então, eu quero que vocês conheçam o valor de endividamento. Vai doer se você tiver um endividamento grandão? Vai, mas dói uma vez só. Eu acho que você tem que assumir a responsabilidade e falar: tá bom, eu cheguei nesse ponto, agora chega. O que? Olha lá, foco no resultado. O que eu quero para mim? Agora eu vou gastar o meu neurônio para saber o que eu vou fazer para sair daqui. A mesma pessoa que fez a dívida é a pessoa que vai acabar com a dívida. Do mesmo jeito que ela foi capaz de fazer tudo isso, esse bolo, ela vai desfazer o bolo. Você precisa querer. Se você não quiser, não posso te ajudar. Mas se você quiser, eu estou passando cada passo, todo dia tem um passo novo. Então, se você quiser quitar sua dívida, tenha coragem de listar toda ela no papel, mesmo que ela seja absurda. Você pode falar para mim, nossa, vendedor, pelo amor de Deus. Não tem problema, não vou te perguntar quanto é que você está devendo. Isso é uma coisa sua, você mesmo vai saber. Quando os clientes são meus alunos, eles falam para mim, porque muitas vezes eles falam, Vanildo, socorro, preciso da sua orientação aqui, e aí a gente conversa para trocar informações. Agora, faz o levantamento. Aí você faz o levantamento, no primeiro momento você pode achar assim, não sei o que fazer. Não importa, sua tarefinha, primeira tarefinha é fazer o levantamento. Amanhã a gente vai conversar mais sobre isso, mas a primeira coisa que você tem que fazer é um levantamento bem feito, o mais próximo da realidade que você puder fazer. Vamos imaginar, eu já dei esse exemplo, mas vamos refrescar a memória. Porque talvez, como eu vou citando muitos exemplos ao longo das lives, pode ser que vocês esqueçam. Mas vamos lá. Eu disse o seguinte: vamos supor que a minha renda mensal seja de 2.000 e eu estou devendo 10. Então você está devendo 5 vezes sua renda mensal, por exemplo. Agora, o que acontece? 5 vezes a sua renda mensal até é administrável. Apertado, mas é administrável. Agora, quando você deve muito mais, ou você vai ficar com o nome negativado ou já está. Porque você tem que ter volume de financeiro para começar a pagar essa dívida. Aí, nesse primeiro momento, talvez você não veja saídas, mas eu preciso que você tenha um orçamento bem feito e tenha uma listagem de endividamento bem feito também. Para depois a gente começar a pensar em saídas. Mas sem isso, não dá para pensar em saídas.
E muitas vezes a pessoa está tão endividada que ela não vai pagar ninguém agora. Ela vai se preparar para pagar as pessoas. Vai se preparar como? Cuidando muito bem do dinheiro que chega na mão dela, fazendo sobras e começando a investir. Nossa, Ivanildo, mas agora só vão sobrar 10 reais para eu investir. Não tem problema. Vai lá e deposita na caderneta de poupança, vai lá, deposita, porque para investir no tesouro, eu comentei ontem, né? Precisa de mais de 100 reais, por volta de 107 reais para investir no tesouro direto. Mas o que eu disse para vocês? Nunca poupei na minha vida, ou poupei, mas agora estou num momento difícil. Começa com a caderneta de poupança para treinar. Todo mês tem sobra e você deposita, tem sobra e você deposita. Porque isso funciona como motivador para você. Sabe, todo mês você vai lá e deposita um pouco. É uma alegria, porque você está treinando o seu cérebro gastador para ser cérebro poupador. E a isso, ao longo do tempo, um mês, 2 meses, 3 meses, você vai mudando, você vai ficando mais alegre, você vai ficando mais dono da situação. Então, precisa entrar em ação, precisa fazer, precisa executar. Então, como eu disse, estou fazendo a minha parte, você faz a sua. O que mais que eu trouxe aqui para vocês hoje? Se vocês lembram a primeira live que eu fiz, convidando todo mundo para o desafio era o seguinte: eu te desafio a sair das dívidas. Então, todo mundo que entrou nesse desafio é para isso. É para você sair da situação que você está agora para uma situação melhor. E eu tenho falado que enriquecer é processo, é um caminho. Então você precisa dar passos todos os dias. Não precisa dar passos gigantes, mas todo dia você tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa em relação ao quê? À sua riqueza. Então, cada dia é uma ação. Aquele documento que eu passei para vocês ontem tem 7 ações discriminadinhas lá. Vocês estão fazendo? Ninguém contou para mim, nossa, Evanildo, eu estou fazendo tudo que está aqui. Ninguém abriu a boca, ninguém falou nada, nenhuma mensaginha ninguém me mandou. Eu falei, nossa, tá todo mundo então já tudo certo. Porque aquilo é para refrescar a memória. Vocês lembram que eu falei para vocês que aqui no desafio eu pensei que tarefa eu ia dar primeiro, segundo, terceiro. Por que eu demorei um pouco para falar de dívida? Vocês estão falando de dívida desde a primeira vez que eu abri o espaço lá para vocês conversarem. Porque vocês precisam trabalhar mindset. Porque se vocês olham para a dívida e falam, meu Deus, é tudo isso, eu não vou conseguir. Já perdeu a batalha. Vocês precisam confiar que vocês são capazes. Todo mundo é capaz. Eu já atendi gente com muito endividamento. Mas se a pessoa já entra perdendo, ué, não tem graça. Eu sempre falo, você tem que ter renda mensal. Tem renda mensal? Cuida da vida financeira que melhora. E hoje eu vou dar uma dica, assim, tem várias dicas, mas quem quiser realmente já dar mais um passo hoje, existem alguns aceleradores da prosperidade. E um deles é a confiança de que você é capaz. Se até ontem, apesar que eu estou falando isso já faz alguns dias, você falava, ah, não sou capaz. Não, você é. Já confia em você. Quando você olhar no espelho, você vai dizer, não, a pessoa que está aqui na minha frente é a pessoa que vai resolver o endividamento. Porque você precisa ter confiança na sua capacidade de resolver problemas. E endividamento é um problema, a menos que você goste dele. Eu acho que não gosta, não, porque todo mundo que falou, nossa, eu não vou perder a live de sábado, eu não vou perder a live de sábado. Então, eu recomendo que vocês não percam a de amanhã e nem a de depois de amanhã, porque está tudo integrado. Quem quer mesmo dar mais passos em direção à prosperidade, vai parar de reclamar. Então, tem um exercício que eu passo para os meus alunos, chamado reclamação zero. Vou repetir, reclamação zero. Eu sempre digo para vocês que os exercícios que eu trago aqui são exercícios que eu já fiz, meus alunos já fizeram e eles foram testados. Então, quando eu falo para você, se por acaso você ainda reclama, pode parar de reclamar.
Dinheiro detesta pessoa reclamona. O dinheiro ama pessoas bem-humoradas. Aí você pode olhar assim para mim e falar, Ivanilda, coitada, trabalhou muito a semana inteira, sábado ela tá pirando. Nada disso. Isso tem comprovação científica por N coisas, por N razões, e eu não vou falar isso agora que não dá tempo. Mas se você quer deixar a sua vida melhor, para de reclamar se por acaso você reclama. Vamos dar um exemplo de reclamação aqui. Nossa, mas esse meu computador tá ruim, por exemplo. Vamos supor, não é o caso do meu, não, que o meu não tá ruim. Ou você, por exemplo, tá entrando, tá caminhando na rua, passa alguém na sua frente, sem pedir licença nem nada, e te atrapalha na caminhada. Você pode até nem xingar, mas você pensa alguma coisa na cabeça aí. Ou qualquer outra coisa. Você foi usar o seu celular, percebeu que a bateria estava quase acabando, poxa, você reclama disso. Ou seu celular trava, qualquer coisa assim. Qualquer coisa nesse nível é para não reclamar. Claro, tem gente que vai reclamar do namorado, do marido, da sogra, do filho. Zero. Ah, Ivanilda, não pode reclamar nada? Nada. Não pode nem pensar, nem pensar. Treino. Como é que você faz? Eu não tenho aqui hoje, onde eu estou, não tenho. Mas eu dou de presente quando eu falo com os meus alunos. Ah, eu tenho. Espera um pouquinho que eu acho que eu tenho um negócio que eu vou mostrar para vocês. Um momentinho. Achei. Isso daqui, ó. Vocês devem ter aí, especialmente as mulheres, têm esse elastiquinho aqui de segurar o cabelo, né? Pode ser aqueles outros mais grossos de segurar cabelo também. Esse aqui meu tá até meio velhinho, deixa eu dobrar aqui. Então, o que que eu recomendo? Que você ponha esse elastiquinho aqui, ó, no seu pulso. E na hora que você reclamar, você tem que trocar. Toda vez que você reclamou de novo, troca. Esse elastiquinho funciona como você tomar consciência que você está reclamando. Por que que isso é um exercício? Porque a vida dá mais do mesmo. Vou repetir. A vida dá mais do mesmo. Se você reclama, a vida te manda mais motivos para reclamar. Reclamou? Mais motivos para reclamar. Certo? Reclamei, vou ter mais motivos para reclamar. Ainda tem um outro exercício, que é o exercício da gratidão, mas esse eu explico depois. Que esse vai demorar mais um pouquinho. Então, o desafio com vocês é reclamação zero. E reclamação zero como? É desafio puro, porque eu desafio você que está aqui comigo, você que está aqui comigo, a ficar 48 horas seguidas sem reclamar. Ah, não, Ivanildo, mas olha, eu terminei a live às 9 horas, às 21 horas, e eu só fui reclamar no dia seguinte às 10 horas. Ah, é? Começa a contar as 48 horas de novo. Isso mesmo. Você tem que ficar 48 horas ininterruptas sem reclamar. Sem reclamar de palavra, sem reclamar de pensamento. Reclamação zero. Reclamação você vai apagar da sua vida. Não tem mais reclamação. Aí, se você falar, nossa, mas eu penso, eu não falo, mas eu penso. Ok. Pelo menos no começo, não fala. Se pensar, pelo menos não fala. Depois você treina nem pensar. Quando vier uma coisa chata, você troca o pensamento. Por quê? Porque quem manda na sua cabeça é você. Então, esse é um exercício que eu chamo de acelerador da prosperidade. E eu quero que vocês treinem também a aceleração da prosperidade em que condição? Quem está endividado, porque eu sei que tem gente no grupo que não está, e esses que não estão, recebam os meus parabéns. O que que acontece? Vocês vão fazer a lista, faz a lista bem feita, faz com capricho, com carinho, olha para a lista e foca em solução. Vocês vão olhar para a lista e verificar, ok, como é que eu posso resolver isso?
No primeiro momento, pode ser que vocês não vejam solução alguma, mas vocês vão deixar a folhinha guardada, amanhã vocês olham de novo. Como é que eu posso resolver isso? E vocês já estão perguntando, vocês estão mandando para o cérebro a pergunta certa. Como é que eu posso resolver isso? O cérebro não para de trabalhar. Ele trabalha 24 horas por dia. E aí você está tranquilo na sua casa, está tomando um café, está tomando um banho, pá, vem a ideia na cabeça. Então as ideias vão começar a surgir, por quê? Porque vocês primeiro fizeram um levantamento certinho do problema. Ó, o problema é isso aqui. Vocês fizeram a pergunta certinha para o cérebro. Como é que eu posso resolver isso? Agora vocês têm que acolher a resposta, porque o cérebro ele quer te ajudar. Ele vai te passar a informação. Você precisa acolher a informação e estudar a sua lista para verificar como é que você intercala orçamento com endividamento, porque são duas ferramentas ótimas para você solucionar suas questões financeiras. Deu para entender? Então não recusa, não olha para o endividamento falando assim, nossa, Evanildo, eu não vou dar conta. Não. Confia no seu cérebro, confia nos seus neurônios, confia na sua inteligência. Desde o primeiro dia do desafio, vocês estão desenvolvendo a inteligência de vocês, a inteligência financeira de vocês. Dê tempo ao tempo, porque outras situações de decisão financeira vocês vão enfrentar na vida. Aliás, a gente vai tomar a decisão financeira até o último dia das nossas vidas e a gente precisa treinar o cérebro. Então, vocês estão treinando a parte financeira do cérebro. E por respeito a vocês, eu preciso dizer para vocês: tentem resolver da melhor forma. Olhem para a folhinha de vocês. Com tranquilidade. Onde que vai estar a solução? Por que eu estou fazendo isso com vocês? Porque é assim que eu faço com os meus alunos. Eu tenho que respeitar a inteligência dos meus alunos. Eu não posso dar o peixe, eu tenho que ensinar a pescar. E com meus alunos eu faço isso. Às vezes o cliente, quando está presencialmente comigo, ou quando ele manda para mim as informações financeiras dele por e-mail ou pelo WhatsApp, eu bato o olho, eu já sei. Estou acostumada a fazer isso há muito tempo. Mas eu deixo ele pensar primeiro, porque eu quero que ele exercite. Porque ele vai precisar dessa capacidade de tomar decisão. Então, estou passando para vocês, ó, faz isso primeiro, depois faz isso, faz isso. Confia na sua inteligência, mantenha o bom humor, para de reclamar. É vida nova. Que vida nova que é essa? Vida financeira nova. Vida de sair do endividamento para investimento. É treino, é processo. Então, vocês têm que dar passinhos todos os dias. Tamo junto? Tudo bem? Estão entendendo? Eu, depois aqui da nossa live, eu vou abro. Gente, vai cair. Nossa, passou o tempo, eu nem vi. Daqui a pouquinho derruba aqui o Insta. Eu vou precisar encerrar. Eu vou depois, vocês já sabem, curta, compartilha, lembra do sorteio. Eu não vou nem poder falar tudo isso que eu gosto de falar no final para lembrar para vocês. Eu vou precisar encerrar aqui no Instagram, que, olha, quando der 59 minutos, eu tenho que desligar, senão eles derrubam. Tá bem? Eu vou encerrar com vocês. Eu vou colocar lá, pedir opinião. Vocês, por favor, opinem para mim. É importante vocês me darem esse feedback, tá? Tudo bem? Boa noite. Amanhã tem mais, hein? Tem mais coisa bacana. Tudo bem? Vou encerrar aqui primeiro com. Hoje eu vou encerrar primeiro com vocês aqui, porque vocês estão correndo o risco de cair o Instagram. Gente, boa noite, então. Até já, que eu vou mandar lá no WhatsApp, tá? Tchau, tchau. Agora eu vou encerrar com vocês aqui com mais calma. Eu gostaria que vocês participassem também, vocês que estão aqui comigo no Face, quem puder participar. Oba! Tem gente aqui. Ai, que legal! Tem muita participação no Face hoje. Bacana. Eu vou encerrar também com vocês, depois vou respondendo tudo, tá? Boa noite, amanhã tem mais coisas. Espero contar com vocês também. Fiquem comigo. Tchau, gente. Boa noite. Vou liberar lá no WhatsApp que eu quero saber a opinião de vocês. Boa noite, até amanhã.